Nesse segundo vídeo sobre os sintetizadores nativos do Logic, a gente vai falar sobre o ESM, que é um plugin nativo e dedicado à criação de timbres de baixo. É um plugin, um synth monofônico, portanto ele emite apenas uma voz, e a gente tem também um único oscilador. Esse oscilador ele gera dois tipos de onda: a onda dente de serra e a onda quadrada. Mas a gente tem um knob que a gente pode dosar o quanto de cada onda a gente quer que esse oscilador esteja criando. Então a gente tem numa extremidade a onda dente de serra, na outra extremidade a gente tem a onda quadrada. No entanto, a gente pode mesclar essas ondas. Esse sintetizador, o SM, ele tem um botão aqui, um knob de glide, mas ele, da estrutura dele mesmo, internamente e o tempo todo, ele tem um portamento automático. Por mais que meu glide aqui esteja em 0, vocês podem reparar que quando eu tocar uma nota e passar e na sequência tocar uma outra nota, ele já tem um leve portamento automático. A gente não ouve aquele clique inicial de um ataque bem forte quando não tem nenhum portamento. Ainda no oscilador a gente tem essa seleção de afinação por oitava, que a gente já viu lá no primeiro vídeo, igual no ESE, e eu pretendo, é bom até falar nisso, a gente vai ver ainda mais 8 plugins, e eu pretendo não ficar repetindo recursos que a gente já viu em vídeos anteriores, para não ficar muito repetitivo e também a gente não ficar com vídeos muito grandes. Então a gente tem a afinação por oitava aqui. O cutoff, que é nosso filtro de corte, já está na seção de filtro, onde a gente tem o cutoff, a ressonância e esses outros 3 knobs aqui, que são referentes ao envelope do filtro. Esse sintetizador aqui, como é dedicado, é específico, indicado para timbres de baixo, ele tem uma característica interessante, que é compensar a perda de grave quando a gente adiciona ressonância. Sempre que a gente determina uma frequência de corte, a gente tem a opção de adicionar harmônicos no entorno dessa região. Isso a gente faz com a ressonância. Só que um efeito colateral disso é que você perde bastante as frequências graves. Mas esse sintetizador aqui, ele compensa essa perda. Então a gente não sente isso. Vou mostrar aqui para vocês. Sem filtro. Desculpa, sem ressonância, né? Agora com ressonância. Por mais que eu bote minha ressonância no talo, a gente continua com um som bem grave, bem gordo. Aqui no envelope do filtro, a gente tem esses 3 botões. O Decay e o botão de Velocity, eles não vão funcionar se a gente não tirar o knob de intensidade da posição 0. Se ele estiver aqui indicando nesse botãozinho, nesse círculo branco, esses outros 2 botões eles não atuam em nada.
Então aqui a gente determina a intensidade do envelope que vai atuar no filtro, no cutoff. Aqui a gente tem o decay, que determina quanto tempo vai levar após o som chegar no seu pico, quanto tempo esse som vai levar para decair até o seu ponto de sustentação, né? Aqui a gente pode ver no analisador de espectro que conforme eu for variando, aumentando o tempo de decay, mais tempo vai levar para o filtro decair do agudo, porque eu selecionei aqui, para um corte mais na região das graves. Com um decay bem curto, ele rapidamente vai fazer essa modulação. Na verdade não fez nada, porque está em 0. Um pouquinho só. Repare aqui que há um corte bem rápido das frequências agudas. Agora eu vou aumentar esse tempo. Vou deixar um tempo maior ainda. Vou botar no máximo. Se eu fechar um pouquinho o cutoff, a gente vai conseguir visualizar melhor no espectro que eu estou falando. O botão de Velocity, ele determina a intensidade como que a intensidade que eu apertar no meu teclado MIDI, ou que você determinar aí como Velocity no seu sequenciador, no Logic no caso, como que ele vai influenciar nessa modulação de envelope. Ou seja, se eu tiver aqui essa configuração de decay e meu Velocity em 0, não importa se eu tocar a minha nota fraca ou forte, se eu tiver um Velocity 0, 20, 127, não importa, vai soar sempre da mesma forma. Por outro lado, quanto mais eu girar esse botão para a direita, aqui eu botei ele no máximo, mais sensível esse envelope vai ficar ao meu toque, né, ao Velocity. Portanto, aqui no máximo, se eu tocar bem devagarzinho a nota aqui no meu teclado, a gente vai ter uma modulação bem sutil no filtro. E quanto mais forte eu apertar, mais a gente vai sentir o efeito, mais forte vai ser essa modulação. Eu vou tocar aqui no teclado bem fraquinho e vou aumentando a intensidade aos poucos, para vocês sentirem o que eu estou falando. Mais uma vez. Eu aqui toquei a mesma nota no meu teclado MIDI, só alterei a força, a intensidade com que eu toquei, que eu bati nessa nota. Igual a esse botão de Velocity e de Decay, a gente tem nessa seção aqui, que é a seção de saída, que é a nossa seção de amplificador. Eles vão fazer a mesma coisa que a gente viu aqui com o cutoff, mas com o sinal já de saída, o sinal já timbrado, depois da gente gerar o sinal, a onda, passar pelo filtro, mexer na estrutura harmônica dele. Aqui a gente vai fazer o envelope de saída. A gente tem o botão então de volume geral, o decay de saída. Se eu tiver aqui em 0, por exemplo, a gente vai ouvir um cliquezinho só, porque ele está indicando que o envelope do amplificador
mal vai ter um ataque, ele logo vai cair por conta do decay ao seu nível de sustentação, que automaticamente nesse sintetizador aqui, tanto para o filtro quanto para o amplificador, tem o ataque 0, sustain 0 e release 0. Então, como tudo é 0, eu não vou ter som nenhum, apenas um clique. E conforme eu for abrindo esse decay, a gente começa a ouvir mais o som. E o Velocity vai atuar da mesma forma como eu expliquei no filtro, porém no volume, na saída geral. A gente tem aqui também no amplificador um knob de overdrive. O overdrive é uma saturação, é como se fosse uma realimentação de volume, no qual ele fica realimentando esse volume em cima de volume, até saturar, até clipar, distorcer tudo. Isso aqui dá bastante força ao som, né? Porque a gente cria um monte de harmônicos com isso aí e mais saturação. Mas eu aconselho, quando você for mexer no overdrive, antes disso, dá uma baixadinha no volume para você não tomar um susto aí. Principalmente se estiver com som alto ou com fone no ouvido, com ele bem alto, você corre até risco de prejudicar a sua audição. Ele realmente dá um acréscimo bem grande no volume. Como no ESE, que eu mostrei no primeiro vídeo, ele tem aqui também mais algumas funções escondidas aqui, que são as mesmas do outro lá que a gente viu. A gente tem o positivo band range, né, que a gente vai dizer que quantos semitons ele pode ir para cima, ele pode subir na nossa afinação quando você rolar o seu pitch bend do seu teclado, por exemplo, fizer uma modulação no Logic de pitch bend, quantos semitons ele pode subir, quantos semitons ele pode descer aqui no negativo, né? E aqui a gente tem o tune, que é uma afinação, uma microafinação em cents, que é 1/100º de semitom. Então é isso, galera. O próximo sintetizador que a gente vai ver aí já é um pouco mais complexo. E em breve estamos aí então com esse vídeo. Um abraço.